segunda de Pedro, segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, nós estamos chegando no final dessa carta. Irmãos, semana passada, aliás, os últimos sermões, nós estamos analisando como é que os falsos mestres, que não viriam de fora, mas queriam vir de dentro da igreja. Esses escarnecedores, Pedro deixa bem claro, que não são opositores que vêm de fora. Não, são pessoas que vão surgir dentro do seio da igreja. E esses escarnecedores que são libertinos, que andam conforme sua concupiscência, seus desejos, avarentos, Pedro chama eles de nuvens sem águas, fontes sem águas, filhos das trevas, olhos cheios de adultério, enfim. E Pedro vai dizer que esses falsos profetas, eles começavam agora a questionar a vinda de Cristo, dizendo assim, cadê a promessa de sua vinda? Porque desde que os primeiros pais já morreram, tudo continua do mesmo jeito. Então eles negavam duas coisas, a vinda de Cristo e o seu julgamento, que ele trará. E aí Pedro começa a responder, e nós vimos, dizendo que, na verdade, que essa conversa mole deles, eles estavam esquecendo uma coisa, que já no passado Deus trouxe um juízo universal, isto é, o dilúvio, e que esse mesmo Deus que destruiu a raça humana, trazendo juízo sobre ela, é o mesmo Deus que também trará novos juízos. E aí Pedro vai dizer assim, olha, eu quero que vocês saibam de uma coisa, isso aí já é o sermão de semana passada, que um dia para o Senhor, nos versos 8, nós estudamos, é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E nós analisamos que Deus não enxerga o tempo da nossa perspectiva, até porque Ele criou o tempo, Ele está acima do tempo, e Ele não está preso dentro do tempo e do espaço como nós estamos. E Pedro vai mostrar que essa, 1000 aspas, demora do Senhor Jesus Cristo para voltar, tem a ver com a qualidade do caráter de Deus, é a paciência dele para que as pessoas creiam no Senhor Jesus Cristo. Até porque, irmãos, se Jesus Cristo tivesse vindo em 2005, quem estaria no juízo seria eu, irmãos. Porque em 2005 eu estava nas densas trevas. Então Pedro está dizendo assim, que o Senhor não retarda a sua promessa, que na verdade o Senhor não errou a data do calendário, é a paciência e a longanimidade dele. E agora Pedro vai falar agora da vinda do Senhor Jesus Cristo. Irmãos queridos, muitas pessoas no meio cristão, elas têm uma ideia mais parecida com os pensadores gregos do que com a cosmovisão cristã, onde nós vamos ser libertos da matéria e vamos ficar seres meio que etéreos no céu, talvez cada um em cima de sua nuvenzinha, tocando uma harpazinha, sem matéria, bem parecido com a visão também espírita do Nirvana, quando atingir o último estágio, vai ter nada de matéria. E claro que o espiritismo ele foi influenciado também por esse dualismo grego, onde tudo que é relacionado à matéria é ruim e tudo que é espiritual é bom. Os gnosticismos já defendiam isso. Então há muitas ideias de que nós vamos morar no céu, vamos ficar tudo de branco, em cima de duas nuvens lá, talvez tocando uma harpazinha, uma lira, sem nada tangível. É assim que muitos pensam. Mas as Sagradas Escrituras dizem diferente. Vamos ler, irmãos, Pedro capítulo 3, versos 10 até o versículo de número 13. Pedro, capítulo 3, versículo 10 até o versículo de número 13. Posso ler?
O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor. E a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipos de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita justiça. Irmãos, em resposta aos falsos mestres, que no versículo 4 estão negando a vinda de Jesus Cristo, dizendo que ele não vem e não trará juízo, Pedro vai dizer aqui, começando nos versos 10, ele vai dizer em primeiro lugar, que Deus, por meio de Cristo, estabelecerá poderosa e surpreendentemente uma nova ordem no universo. Veja a primeira frase do versículo 10. O dia do Senhor, porém, virá como quem, irmãos? Como ladrão. Quando ele diz isso, irmãos, a ideia como ladrão é que o dia do Senhor vem sem aviso. Um ladrão não avisa a hora que ele chega. E Cristo aqui, Pedro aqui está falando da parousia. O dia do Senhor chegará. A vinda do Senhor Jesus, irmãos, será repentina como ladrão e arrasadora. Pedro registra aqui que o retorno do Senhor Jesus Cristo fará com que o mundo presente passe por uma mudança radical nas estruturas, inclusive nos céus. Pedro fala da criação se desfazer, porque a ênfase de Pedro aqui está no juízo divino, que justamente esse juízo divino que estava sendo pregado pelos falsos mestres, que eu já repito, Jesus não voltará segundo eles e também não haverá juízo. Então, essa linguagem de Pedro aqui, dos versos 10, é uma linguagem, irmãos, o destaque aqui é de que a instauração do novo mundo, novos céus e nova terra, e vai mostrar, irmãos, que tudo isso já faz parte do plano escatológico do Senhor. Agora, às vezes, irmãos, nós temos um instinto escatológico destruidor. E nós achamos, na nossa perspectiva, de que Deus, ele vai pegar esse planeta Terra, que ele criou e ele disse, eis que é muito bom, aliás, disse que era bom, muito bom, ele disse quando criou o ser humano. Às vezes nós achamos que Deus, ele vai destruir totalmente este planeta. Será que tal ensinamento significa, quando Pedro fala de novos céus e nova terra, que o mundo por vir está em total descontinuidade com o mundo presente? Eu sei que tem pessoas que creem que esse novos céus e nova terra, ele vai ser, não vai haver nenhuma continuidade desse mundo com o novo céu e nova terra. E quando eu falo de descontinuidade, é que creem numa visão escatológica destrutiva de que Deus irá acabar com tudo mesmo, explodir o planeta e não vai sobrar nada. Irmãos, nós precisamos levar em consideração o entendimento que Pedro traz sobre a questão do fogo aqui. O mesmo fogo que consome é o fogo que purifica, irmãos. Porque se nós olharmos, por exemplo, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 7,
ele também fala do fogo em relação à nossa fé. E ele diz assim no capítulo 1, versículo 7. 1:7, eu vou ler para vocês aqui, tá? Para nós ganharmos tempo. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória, honra, quando Jesus Cristo for revelado. Pedro 4,17. 4,17. 4,12, aliás. 4,12. Amados, não se surpreenda com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. E aí ele vai dizer como é que esse fogo, metaforicamente falando, é o fogo, no caso aqui, de purificação. Como no processo da metalurgia. Irmãos, não é saudável nós pegarmos esse texto de Pedro, essa linguagem petrina de fogo, como sendo apenas de destruição, levando a entender uma descontinuidade entre este mundo presente e o mundo vindouro, isto é, o novo céu e nova terra. O mesmo Deus, irmãos, que criou este mundo, e ao criar o mundo, criou a raça humana, e a raça humana se rebelou, caiu em pecado. Esse Deus, ele não destruiu a raça humana, irmãos, ou destruiu. Ele redimiu a raça humana. Não toda, mas dentro do povo de Adão, nós fazíamos parte. E o que é que Deus fez com a humanidade? Porventura, ele acabou com a humanidade? Não. Ele está pegando essa raça caída e está redimindo essa raça caída. A mesma coisa, irmãos, Deus irá fazer com esse planeta. Se você vai analisar os textos paralelos que nós vamos olhar daqui a pouco, a Bíblia em nenhum lugar diz que Deus vai destruir completamente este mundo que nós estamos inseridos. O que o fogo vai fazer é uma purificação, tirar as cracas, tirar tudo que não presta, igual um navio que cai dentro do oceano, depois de um tempo começa a aparecer o que naquele navio? Cracas, algas, uma sujeira só. Mas será que não tem como restaurar tudo aquilo daquele navio? É claro que tem. Tirar as cracas, tirar as algas, tirar as ferrugens, pintar. Esse fogo que Pedro fala, irmãos, aqui é o fogo que consome, é o mesmo fogo também que purifica. Se a extinção de toda a natureza presente fosse verdade, de que Deus iria acabar com tudo, porque quando você vai olhar essa galáxia que nós estamos inseridos, com o Sol, os planetas, e você dizer que Deus vai destruir tudo isso, irmãos, isso provaria a vitória do pecado sobre Deus. Em que sentido? Que ele teria infectado algo que Deus criou, e foi necessário que Deus destruísse aquilo que ele infectou. Então, isso era uma prova da vitória do pecado. Só que a renovação dessa natureza testifica de que não há nada que Cristo não possa redimir. Eu quero que vocês entendam, irmãos, que a redenção, ela é do tamanho da criação. A redenção, ela é cósmica. Ela só não se limita à igreja. Ela se limita a este mundo que Deus criou. Entenda bem, meus irmãos. As implicâncias da cruz não só tem a ver com o povo, tem a ver com o cosmos. Abra sua Bíblia lá em Romanos para você entender um pouco melhor. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. A partir do versículo 18.
Romanos, capítulo 8, versículo 18 ao 23. Posso ler? Preste atenção, irmãos, do que é que Romanos está falando, Paulo está falando aqui aos Romanos. Romanos 8, 18 ao 23. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Pois ela quem? A natureza. Foi submetida à inutilidade, não por sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência e que se encontra recebendo gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Versos 22. Sabemos que toda natureza, toda criação criada geme até agora, com dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Vamos parar por aqui. Irmãos queridos, o texto está dizendo aqui em Romanos que essa criação, ela geme. O texto é bem claro dizendo que ela será libertada, não está dizendo que ela vai ser destruída. É só prestarmos atenção. Então, irmãos, ela não é destruída, ela é libertada. Por isso que não podemos concordar que Pedro, no texto que nós estamos estudando, esteja enfatizando a destruição para romper com tudo que existe, ou seja, uma descontinuidade desse mundo com os novos céus e com a nova terra. Paulo aqui, irmãos, está falando que todos nós temos um grande anseio. Ele falando aqui em Romanos. Todos nós temos o Espírito de Deus, temos esse anseio. Que grande anseio é esse? O dia em que seremos redimidos do nosso corpo, aguardando a redenção do corpo, que é a última etapa da salvação. E aí, irmãos, o que o apóstolo Paulo diz é que um dia seremos redimidos de uma vez por todas, um dia vamos parar de lutar com o pecado, que vamos parar de enfrentar o mal, a maldade, o caos, e você percebe que ele, inclusive, fala sobre a redenção do nosso corpo, esse corpo que vai ser refeito. Agora vê que interessante, se Deus cria o corpo e não destrói os nossos corpos, mas desses corpos tem uma continuidade com o corpo glorioso, porque ele usaria outro critério em relação ao mundo. Irmãos, Paulo fala que a criação tem a mesma expectativa da gente. E a nossa expectativa é o quê? De termos corpos gloriosos, corpos redimidos. E ele está dizendo que essa criação também aguarda ansiosamente o quê? A destruição ou a libertação do cativeiro que ela foi posta? A libertação, irmãos. Deus disse, maldita é a terra por causa de ti, Adão. Então vocês viram isso do texto, Paulo fala que a criação tem uma ardente expectativa. Não só nós, a natureza, o mundo criado, irmãos. Os cachorros sofrem por causa... Eles aprontaram alguma coisa? Quem foi que aprontou? Nós. Os animais sofrem, irmãos, por causa de nós. E como dizia o grande avivalista britânico George Whitefield, ele diz assim, olha, os cachorros nas ruas de Londres, quando rangem o dedo para vocês, é que eles sabem que vocês é inimigo do Criador deles. E é verdade, irmãos. E é verdade isso. Então, cachorros, animais, orangotango, eles estão sofrendo
com essa maldição que foi lançada sobre a terra por nossa causa. E toda a criação, estou falando de animais, mas natureza, flora e fauna, eles aguardam ansiosamente o dia, não da destruição deles, mas da restauração de todas as coisas. Veja, por exemplo, o versículo 19, de se você ler o versículo 19, veja o que é que diz. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. A criação, irmãos. E aí, versos 20 diz que ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. Quem foi aquele que sujeitou a criação, a vaidade, a minha inutilidade? Quem foi? Foi Deus. Foi Satanás. Foi Deus que disse: maldita é a terra por causa de ti, vai surgir cardos e abrolhos e todo tipo de dificuldade. Essa situação terrível desse mundo, ela está sujeita, ela está sofrendo também, irmãos. A criação sofre, o cosmos sofre. Toda a fauna, toda a flora, tudo que Deus criou, irmãos. Ele não só criou nós, Ele criou tudo. Os pássaros para o louvor dEle, as flores desabrocham para a glória e louvor dEle. Viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Então, irmãos, essa criação ficou sujeita não voluntariamente. Porque quem pecou não foram os pássaros, não foram os peixes, não foram os gatos, não foram os leões, fomos nós. Mas eles sofrem por causa do nosso pecado. E a esperança é que, do versículo 21, é de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência que se encontra. Ela não será destruída, irmãos. Ela será libertada. Talvez o seu instinto escatológico essa criação é de Deus mesmo, isso vai ser tudo destruído. Alto lá, meu nobre. Não é assim que a Bíblia nos ensina. Será sim restaurada, purificada. Mas essa beleza que há no cosmos, irmãos, Deus não vai perder para Satanás e para o pecado, não. Ele não fez assim conosco. Ele vai redimir essa criação dele. E eu quero que vocês entendam que ela será redimida de quê? O versículo diz, 21, do cativeiro da corrupção. É disso que ela será liberta. Sabemos que a criação geme, sofre angústias. Então, isso não combina, essa passagem de Paulo, com o que Pedro está dizendo. Aliás, não combina com a visão de que nós acharmos que Pedro está dizendo que o mundo vai ser totalmente destruído, bom, explode tudo, não sobra nada e cria-se um mundo novo, sem ter continuidade com esse mundo aqui. Eu creio que haverá continuidade, e não uma descontinuidade absurda a ponto de Deus explodir tudo isso e começar do zero. Ele não fez assim com os seres humanos, que nós fazemos parte dessa raça caída, tampouco ele irá fazer com o mundo que ele mesmo criou e disse que era bom. E aí, irmãos, Pedro está dizendo que esse mundo vai ser refeito. Volto lá, daqui a pouco a gente volta lá para Pedro. Quando Pedro fala do fogo lá, que a gente vai analisar daqui a pouco no versos 10. Esse fogo vai queimar, é o mal, é os ímpios, são as cracas, são os parasitas que grudaram na criação. Essa expectativa da criação, a criação anseia esse dia, e o anseio da criação não é por desaparecer. O anseio da criação é por ser refeita, ser redimida, liberta do cativeiro da corrupção, que nós mesmos a colocamos por conta da nossa rebeldia. Então lembre-se, irmãos, a criação foi feita boa. E Deus vai criando as coisas, fez o primeiro dia, o segundo dia, Deus vai dizendo, e eis que era bom. E o final de cada dia, Deus dizia, bom, tudo bom que o Senhor tinha feito. A criação, ela vem, sofre na queda,
A criação vem, sofre na queda, entra cardos e abrolhos. A criação, ela agora resiste ao homem. O homem sofre por conta disso. Animais têm que ser mortos depois dali, depois que o pecado entrou. E começou a animais ser mortos em nosso lugar. E o interessante disso tudo, irmãos, é que a criação anseia pelo fim. Pelo dia que Cristo vai rasgar os céus, irmãos. E acabar com o cativeiro. É claro que eu não estou aqui entrando nos pormenores de tribulação, de arrebatamento, de milênio. Por que eu não estou entrando? Porque o texto não está falando sobre isso. Eu tenho que falar o que o texto está falando. E Pedro está falando aqui da vinda do Senhor Jesus Cristo. A criação será libertada com a vinda de Cristo. Irmãos, entenda, não só é os remidos que anseia pelo final de todas as coisas. O mundo sinônimo de criação, ele anseia também por esse dia, irmãos. Para que possa ser liberta. A criação aguarda pelo dia em que ela será liberta. O anseio da criação, de acordo com Paulo aos Romanos aqui, não é por cessar de existir. O anseio desse mundo é por liberdade da prisão que o nosso pecado colocou. O anseio é por liberdade e não por morte. Abre lá em Atos, por favor, capítulo 3. Vamos ver o que é que Pedro diz também. Atos, capítulo 3. 3:19 de Atos. Três, 19 até o 21. Três, 19 de Atos. Posso ler, irmãos? Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Versos 20. Para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhe foi designado Jesus. É necessário que ele quem? Cristo, permaneça no céu. Lembrando que Cristo já tinha ressuscitado aqui, tá? E tinha subido aos céus. É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo que Deus restaurará o quê, irmão? Só os remidos? Restaurará o quê? Todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Irmãos, Jesus, o versículo está dizendo aí que Jesus está no céu por um pouco de tempo, mas ele vai voltar para fazer a restauração de todas as coisas. Tudo vai ser feito novo. Não é só a humanidade, irmãos, que vai ser resgatada. O mundo vai ser refeito. O mundo que Deus fez, que é bom, que caiu em pecado por causa das mentiras da serpente, esse mundo não vai ser perdido para o diabo, irmãos. O diabo não vai ter vitória sobre o mundo. O mundo vai ser refeito, como a humanidade vem sendo refeita há muitos anos, aqueles que são redimidos por Cristo. Por exemplo, não precisa abrir, mas se nós formos para Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10, vocês tomam nota para ler em casa, Paulo diz assim: desvedando-nos o mistério de sua vontade, segundo o beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. Tudo convergir em Cristo. Antes da queda, irmãos, havia uma união. Os céus e a terra se beijavam, tinham união. Com o pecado, elas se romperam. E por meio de Cristo, isso vai voltar a ter harmonia, céus e terra novamente. Cristo é a redenção, irmãos, desse mundo. Não é um Greenpeace. É Cristo Jesus. Não apenas a igreja será redimida. Ele enviou o seu Filho ao mundo para remover o pecado
e a maldição, e um dia todas as coisas serão redimidas. Vamos voltar lá para Pedro agora, capítulo 3, versículo 10, para nós entendermos essa linguagem de Pedro. Eu vou ler o verso 10 na íntegra. Três 10 de Pedro. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nela há será desnudada. É verdade que existe aqui nos versos 10 uma linguagem de destruição de Pedro, segundo os quais elementos se desfarão abrasados, os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados derreterão. No entanto, tal destruição do fogo, com fogo, representa um juízo para com os falsos mestres que questionavam a vinda de Cristo. E o argumento de Pedro, se vocês analisarem, por exemplo, o fogo vem para destruir os falsos mestres. Por exemplo, verso 7 diz assim, olha, verso 7 desse mesmo capítulo. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem, estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Só que antes disso, ele veio falar do dilúvio. Pedro vinha falando do dilúvio no versículo anterior. E, irmãos, eu quero que vocês entendam que assim como o dilúvio foi um juízo, mas o dilúvio não acabou com a terra, irmãos. Ele purificou a terra. A terra deixou de existir depois do dilúvio? Não. Tampouco a terra deixará de existir depois desse fogo purificador do Senhor. Irmãos, esse novos céus, esse fogo que Pedro fala aqui, ele abre o caminho para o mundo refinado pelo fogo. E esse mundo refinado pelo fogo é o novos céus e nova terra. A palavra aqui, por exemplo, novo, quando ele diz aqui no versículo 13, né? No versículo 13, aqui de Pedro, ele diz assim: todavia, de acordo com a palavra de Deus, esperamos novos céus e nova terra. A palavra novo aqui, e em Apocalipse 21:1, é kainós, é novo em natureza. E não a palavra neos, novo em tempo. Portanto, não se trata do surgimento de um cosmos totalmente diferente. Outro, explode esse, não sobra nada, começam do zero, diferente do atual. Mas a criação do universo, que embora tenha gloriosamente sido renovado, vai estar em continuidade com o universo presente. Irmãos, é verdade que ao morrer, nós vamos deixar esse corpo e nós vamos estar naquilo que nós chamamos de estado intermediário, que nem estamos nesse corpo e nem estamos no corpo glorioso. Nós estamos no paraíso. Os que morrerem antes do arrebatamento, antes da ressurreição dos justos, estarão no paraíso. Eu vou usar aqui uma linguagem até esquisita, no estado desencarnado, porque ele nem está nesse corpo, nem com o corpo glorioso. É verdade que nesse tempo nós estaremos no paraíso, mas a verdade é, irmãos, que no final de todas as coisas nós não vamos morar nos céus. Nós vamos morar nessa terra, não desse modo, mas no novo céu e nova terra. E é bem verdade, irmãos, que vai ser um mundo material e não um mundo etéreo, não de Gasparzinhos, não de fantasmas, todo mundo de branco, mas é nesse mundo que vai ser renovado pelo Senhor. Está em continuidade, irmãos, e não em descontinuidade. É curioso, é que muitas pessoas acham que, por exemplo, Deus, ele simplesmente vai acabar com tudo. Será mesmo? Será que, por exemplo, só porque vai ter novos céus e nova terra, então Deus vai dizer assim: olha, nós vamos agora, já que vai ser tudo destruído, nós vamos aprender agora, ter que aprender de novo notas musicais para cantar aqui. Magno, os meninos que estão aprendendo aqui, vão ter que aprender outra coisa. Será que é isso mesmo? Será que vai ter que novamente aprender o que é a roda, essas coisas? Não, irmãos, eu não acredito nisso. A Bíblia não dá margem para isso. A verdade, irmãos, é que assim como o dilúvio, houve uma mudança trágica
Sem aniquilação, drástica, aliás, sem aniquilação, também a renovação do porvir. Se você perceber, há uma continuidade, irmão, por exemplo, entre esse corpo mortal e o corpo ressurreto. Senão não seria ressurreição. Seria outra coisa. E é encantador saber que Deus, Ele não perde a batalha para o inimigo, nem no cosmos, nem na criação. Deus diz assim, Satanás atrapalhou aqui, destrói tudo isso, vamos começar do zero, porque isso daqui já não serve mais. Queridos, o mesmo dia do juízo também é o dia de redenção. O mesmo dia, amargo para uns, será doce para outros. Pedro está dizendo que depois do fogo, quando o fogo vier, os elementos, a terra, o planeta, os céus, depois de eles passarem por esse processo de fogo, seja qual vai ser esse fogo, qual é o resultado disso? Terra nova revelada, irmãos. É Deus tirando a craca, é Deus tirando tudo, a terra exposta, a terra, dependendo de algumas traduções, a terra desnudada, descoberta, encontrada. Isso é bom, pessoal. Assim como foi no dilúvio, é o que acontece com a terra. Não é uma calamidade para que seja extinta, mas uma calamidade que acaba por refazê-la agora libertada do mal. Esse versículo fala de purificação, irmãos. Não de destruição do planeta Terra, mas uma destruição de tudo que está agarrado no planeta Terra como parasita. Tudo que faz parte da maldição, sim, isso será destruído. Então eu quero que você entenda uma coisa. A redenção, ela é tão ampla quanto a criação. A redenção, ela é cósmica. Vocês entendem que quando Adão caiu, só foi Adão que foi atingido pelo pecado? Só Adão, os seres humanos, a criação não foi atingida pelo pecado? Foi isso que aconteceu? Não, né? Nós sabemos que tudo foi atingido pelo pecado. Portanto, o que Cristo fez na cruz é para redimir tudo também. Se o pecado atingiu a terra, quando eu falo a terra, além dos seres humanos, o planeta, Cristo Jesus, irmão, não veio fazer uma obra menos não. Ou seja, o pecado atinge o mundo inteiro, mas Cristo mesmo só veio salvar os seres humanos. Então, não pode dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça, porque o que Adão desmantelou foi maior do que Cristo consertou. Se nós tivermos uma visão limitada da redenção, reduzindo-a apenas a nós. A redenção é tão ampla quanto a criação. A redenção ela é cósmica. Assim como a lagarta, irmãos, se transforma em borboleta, assim como o carbono, ele se converte, por exemplo, em um diamante, assim como o grão de trigo, depois que cai na terra, ele no solo, ele produz outros grãos de trigo, assim como a natureza, por exemplo, ela na primavera revive e se veste com uma beleza assim de celebração, assim como nós, igreja cristã, é formada a partir da raça humana caída de Adão, assim como o corpo da ressurreição, ele é levantado a partir do corpo morto e sepultado na terra, assim também, por meio do poder recriador de Cristo, os novos céus e nova terra, um dia emergirão a partir dos elementos deste mundo purificados pelo fogo, o qual será radiante em glória permanente e para sempre livre do cativeiro da corrupção. Essa terra que nós estamos aqui, irmãos, um dia será terreno santo, onde os santos habitarão para sempre. Mas como é que a gente aguarda essa vinda do Senhor, esse grande dia? Aliás, nós aguardamos o arrebatamento. Como é a postura? O que é que Pedro diz aqui, olha? Versos 11. Visto que tudo será desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa
e piedosa. Olha o que Pedro está fazendo aqui, irmãos. A preparação para a terra da santidade é uma vida de santidade. A preparação para a terra da santidade é uma vida de santidade. A última parte do texto de Pedro aqui, esses versos 11 aqui, irmãos, ele está trazendo implicações éticas. As realidades escatológicas. A escatologia, irmão, não é dada para a gente querer saber data, saber detalhes, não. Ela é dada para o futuro, é para que o presente seja mudado. As realidades escatológicas explicadas por Pedro, irmãos, como foi dito, tem implicâncias éticas. Fica evidente como existe uma ligação muito estreita entre a convicção e a conduta. Crer e observar andam de mãos dadas. Nossa desobediência constante molda o nosso crer. Não devemos, irmãos, de maneira alguma menosprezar o impacto que a conduta tem sobre a nossa fé. Semelhantemente, não podemos menosprezar o impacto que realidades escatológicas podem ter sobre a nossa vida. Por exemplo, em contraste com os falsos mestres desse texto, que viviam segundo suas próprias paixões, os versos 3 diz que eles viviam segundo as suas próprias paixões. Veja, versos 3. Antes de tudo, saiba que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo o quê? As suas próprias paixões. Você veja, em contraste com esses falsos mestres que seguiam suas próprias paixões, Pedro está exortando os seus leitores a viverem em santo procedimento. Veja o contraste dos versos 3 com os versos 11. Pedro irá terminar essa epístola, irmãos, contrastando os irrepreensíveis e os deturpadores. E por isso que ele diz no verso 17: portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam sua firmeza e caiam. Queridos, a preocupação de Pedro, a preocupação apostólica de Paulo também, nos ensina que a nossa expectativa do porvir afeta o nosso proceder presente. Saber que vamos... sabe como é interessante essa ideia de que saber dessas realidades escatológicas do futuro, do porvir, afeta o nosso presente? Vamos pegar uma coisa prática do nosso dia a dia. Quando você, por exemplo, está trabalhando e sabe que na próxima semana você vai entrar de férias. Meu irmão, dá um faniquito de alegria em você, que você trabalha assim, numa animação, e quando lembra que é férias, ou se não, quando você lembra, quando você está trabalhando ali durante a semana e diz assim, sexta-feira é feriado, meu amigo, dá logo uma alegria. Rapaz, sobre eu não vou dizer alto astral, que isso aí é coisa de tarô, essas coisas, mas sobre uma alegria, todo mundo fica animado, ninguém discute mais no trabalho, é uma harmonia que ninguém consegue explicar, irmãos, isso aí. É uma mágica que acontece, que todo mundo fica animado. Irmãos, isso dá uma injeção de ânimo para os últimos dias de trabalho. Saber que... As crianças, por exemplo, quando sabem que vão ganhar um presente agora de Natal, elas ficam ansiosas, querendo que chegue esse dia. Isso ilustra, irmãos, como a nossa postura presente, ela é impactada, quando a nossa postura presente, ela é impactada pela essa expectativa do que virá. Deve nos impactar, irmãos. Irmãos, a igreja está perdida quando ela esqueceu que Cristo está próximo do nosso encontro com o Salvador, irmãos. Isso deve nutrir em nós uma empolgação, um fervor. E Paulo deixa bem claro que afirma que a graça salvadora, ele afirma lá em Tito, nos reeducou de tal forma que, renegada as impiedades e as paixões mundanas, vivamos nesse presente século sensata, justa
e piedosamente, e aí ele diz, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Tito 2, versículo 12 e 13. Veja como Paulo, ele concatena aqui, ele linka o andar santo com essa expectativa do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, quando vocês vão receber alguém na casa de vocês, a primeira coisa que vocês vão fazer é uma faxina. Isso muda a conduta de vocês. Eita, vai receber alguém, pensa na comida, pensa na faxina. E muitas vezes, irmão, nós estamos andando de forma relapsa, é porque nós não já nutrimos. Nós dizemos todo sábado e domingo, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas talvez nós estejamos entre aqueles a quem Jesus disse lá em Israel, esse povo me honra de lábios, mas o seu coração está longe de mim, está longe de mim. Queridos, Pedro descreve para nós que há uma esperança e ela é feita em santa conduta. É isso que está escrito no versículo 11, irmãos. É necessário que vocês vivam como? De maneira santa e piedosa. O que Pedro está descrevendo aqui é um procedimento e uma piedade diante dessa expectativa. Há uma maneira, existe uma maneira, irmãos, como nós nos conduzimos. Há uma maneira como nós nos decidimos as coisas do dia a dia, as pequenas coisas, as grandes coisas. Existe uma maneira, há uma maneira como nós nos relacionamos uns com os outros e com Deus, que revela se estamos esperando ou não o Senhor Jesus Cristo, irmãos. Isso é uma realidade. A nossa conduta, anseios e prioridades, revela se estamos aguardando ou não. Versos 12. Esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Deixa eu só fazer uma pausa e explicar aqui esse paradoxo que diz, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Oxente, esperando e apressando. E tem muitos que vão interpretar esse texto que diz assim, que Cristo irá voltar na medida que a igreja avançar cada vez mais na sua obra de evangelização, na sua obra de fazer missões, então ele apressa a vinda do Senhor. Eu não creio nisso, irmãos. Não é que Deus deu à igreja o controle de dizer assim, vamos agora apressar a vinda de Deus. Não, não. O controle não está nas nossas mãos, irmãos. Não é isso. Mas ele diz assim, esperando o dia de Deus, e apressando a sua vinda. Aí o que é que ele diz? Ó, naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. É claro, quando ele diz na primeira frase do verso, apressando a vinda do Senhor, irmãos, a igreja de Deus não pode dormir como os filhos das trevas. Os filhos das trevas aqui dormem, irmãos. Eles não esperam por Jesus, eles não acreditam na vida de Jesus. A igreja de Cristo, a verdadeira, não vive de forma desordenada, como os ímpios vivem. A igreja de Deus, ela é filha da luz, irmãos. Ama a vinda do Senhor Jesus Cristo. A igreja de Deus, ela clama constantemente, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nossos olhos precisam estar fixados, irmãos, nas alturas. E essa expectativa exultante tem o poder de produzir um profundo impacto em nossa conduta. Uma espera que não seja passiva, não é ficar parado. Não, irmãos, não é isso. Mas é uma espera ativa. Esperar no Senhor Jesus Cristo é uma postura ativa. É uma postura que muda a maneira como você se conduz no seu procedimento. Muda a maneira como você se relaciona, antes de tudo, com Deus. E essa postura de se relacionar com Deus impacta os relacionamentos horizontais. E aí, os versos 13, diz que nós precisamos aguardar o cumprimento da promessa da consumação. Versos 13. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. A esperança cristã, segundo o ensino apostólico aqui, é de um dia de juízo
Deus vai trazer juízo, seguido pela restauração de todas as coisas. Haverá trono branco, ímpios serão lançados no lago de fogo e enxofre, e os escarnecedores. Por outro lado também, subsequente a isso, Deus purga todas as impurezas da terra, tornando nova, transformando-a e fazendo essa terra útil para a habitação do povo de Deus em justiça eterna. Deus não desprezará o que Ele criou, pelo contrário, Ele irá resgatar as suas qualidades originais, destruindo aquilo que está podre e rejuvenescendo aquilo que já foi bom. Irmãos, talvez você tenha entendido que nova terra é uma terra que não tem continuidade com essa. Mas eu quero que você entenda que a nova terra é essa terra refeita. Entenda isso. A nova terra é essa terra refeita, livre do mal. Não é outra terra que vai surgir do nada. Há continuidade, irmãos. Assim como os nossos corpos eternos serão esses corpos aqui, que vai ser revestido de incorruptibilidade na ressurreição, que nem o corpo de Jesus. O corpo de Jesus, irmão, Deus não destruiu o corpo de Jesus, não. Quando ele morreu, botou no sepulcro, destrói, inventa outro corpo. Não. Ressuscita aquele corpo que foi lapiado, esbofeteado. Claro, continuidade e dá um corpo glorioso. O mesmo corpo de Jesus não era outro, é o mesmo que apanhou, o mesmo que tomou cuspida, o mesmo que foi pregado na cruz. E vai ser assim com a gente. Nós vamos ter uma continuidade. Vai ser novos corpos. Mas esse corpo vai ser revestido. Ele não vai ser destruído. Assim também o mundo também, irmãos. O mundo não vai ser destruído. Ele vai ser feito novo. O anseio que Pedro nos traz é belíssimo. Deus não vai jogar este mundo fora. Vai na sua casa hoje, coloca assim, planeta Terra visto lá de cima. Você vai ver aquela coisa linda. Irmãos, esse mundo não vai ser jogado fora. Ele falou para os anjos e para o universo ouvirem. Ficou muito bom o que eu fiz. E um dia, Deus vai piscar para nós e vai dizer assim, vocês vão ver o que eu vou refazer para vocês. Vai ficar legal o que eu vou fazer para vocês. O fogo do juízo, ele consome o pecado, consome o mal, consome as cracas que se agarram nesse mundo, os parasitas que infestam a criação, mas o Senhor vai limpar o terreno com fogo e por isso nós nos alegramos e dizemos, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Não diz respeito apenas a nós, irmãos, a obra de Cristo. Diz respeito à terra também. Não somente nós, mas a criação de Deus. Nós não precisamos temer o fato de que esse mundo ele vai ser refeito. Nós não ficaremos sem casa, irmãos. Sabe por quê? Porque depois que ele for refeito, a Jerusalém celestial, ela desce do céu e vem para cá. E essa terra vai ser refeita pela ação purificadora do nosso Deus. Para terminarmos, o que é que esse versículo nos ensina? Quando o verso 13 acaba dizendo, nós esperamos novos céus, nova terra, a primeira coisa, baseado nesses versos 13, é que a linguagem de novos céus e nova terra tem que corrigir nossa expectativa etérea de morar no céu. Eu não estou dizendo que nesse momento não tem remidos morando na dimensão do paraíso. Tem, mas aqui eu estou falando já do final de tudo. Nós temos que corrigir essa ideia. Eu gostava do louvor do meu amigo Lázaro. Eu digo amigo, né, porque é nosso irmão em Cristo. Ainda bem que eu vou morar no céu. Mas no final, irmãos, nós vamos morar na terra. Não vai ser etéreos, gasparzinhos. Não vão ficar assim flutuando numa nuvenzinha, tal,
como se fossem almas flutuando nas nuvens, numa imagem nada concreta. É errado essa visão. O céu não é o nosso lugar final, irmãos. Ainda que seja uma belíssima antessala do lugar eterno, nós aguardamos o lugar permanentemente físico, que nos permite ter as mesmas atividades com o nosso corpo, só que de forma redimida. Quando a Escritura afirma que habitaremos em novos céus e nova terra, está falando justamente dessa criação renovada, com toda a concretude que conhecemos hoje. Habitaremos em nosso habitat natural, original, só que totalmente renovado. Finalmente, estaremos em casa e nos sentiremos plenamente realizados. Irmãos, louvado seja Deus por isso. Para ser sincero, passar uma eternidade flutuando numa nuvem, irmãos, depois de 1000 anos, pense numa coisa chata seria. Mas Deus não vai fazer isso, irmãos. Deus vai falar, nos deixar novos céus e nova terra. A outra coisa que eu quero mostrar a vocês nesse texto é que a história humana, ela não é um trem descarrilhado, se movendo a esmo. Eu quero que vocês entendam que a história humana, ela viaja de acordo com o plano estabelecido pelo Deus soberano. O maquinista que um dia enviou Jesus, que criou o mundo e que deixou registrado na sua palavra, o maquinista é Deus, está nos contando o que vem pela frente. Escatologia é o maquinista contar para nós o que vem pela frente. Não para nos amedrontar, não para colocar medo em nós, mas para nos dar a certeza de que, a despeito dos percalços, do caos, Ele sabe para onde está nos levando. Ele sabe, irmãos. E isso, irmãos, muda radicalmente a nossa perspectiva sobre a história, sobre o mundo que nós estamos inseridos. Em vez de olharmos para o futuro com desespero, com medo, com ansiedade, temos certeza de que o mundo está caminhando para o fim, o qual fim culminará com a restauração de todas as coisas feitas por Cristo. Ele é que vai restaurar. Portanto, irmãos, em meio às crises, às guerras, às pandemias, os desastres naturais, surgimento dos falsos profetas, abandono da fé, escândalo, esfriamento do amor, podemos levantar a cabeça com a certeza de que o caos não é a palavra final. Na verdade, são nesses momentos que nós devemos reavivar a nossa expectativa de que o Redentor vive e de que nós estamos guardados nele. Então, queridos irmãos, que possamos ter essa percepção. E quando vier todo esse caos, todas as tragédias que você diz, meu Deus, o mundo está perdido, saiba que todos esses caos são apenas barulhos das pisadas do Senhor Jesus Cristo vindo em direção a este mundo. E nesse dia, irmãos, não haverá mais, quando Ele restaurar todas as coisas, não haverá mais ameaça da turbulência de Satanás, não haverá mais conflito entre as nações, também não haverá mais morte, não haverá mais pranto, nem luto, nem choro, nem dor, não haverá mais, graças a Deus, reinos econômicos corruptos governando sobre a terra. E por fim, os salvos, os redimidos, viverão juntos para sempre uma nova criação, onde Pedro diz aqui, habita justiça. Onde habita justiça. Bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, pois eles serão fartos. Irmãos, depois da morte, se Cristo não vier até nos buscar, nós estaremos apenas em espírito no paraíso, até que Ele
venha, faça a ressurreição dos nossos corpos e semelhantemente ao dele, e depois ele vai, então eu já estou pulando aqui milênio, estou pulando tudo, ele vai restaurar a criação do cativeiro da corrupção. E nós habitaremos na terra de Emanuel, Deus conosco. A terra onde nós nem sequer temos noção de como será. Sabe por quê? Porque nós só sabemos o que é habitar numa terra onde há morte, há choro, há doenças. Mas um dia nós habitaremos numa dimensão e numa terra de algo que nós nunca vivemos. Pegue uma criança que nasceu em uma terra onde só é marcada pela guerra. Ela nunca sabe o que é habitar num bairro seguro, sair pelas ruas, não sabe o que é viver sem bombas. Nós somos essa criança que só habitamos em uma terra marcada por dores, mortes, doenças e caos e conflitos e ódio. Nós nunca imaginamos o que é habitar nisso que a Bíblia revela. Mas um dia, irmãos, quando nós depararmos com esse novo céu e nova terra, todos nós, uníssono, em uma só voz, vamos dizer: finalmente, chegamos em casa. Este é o meu verdadeiro país. Eu pertenço a este lugar. Esta é a terra que tinha procurado minha vida toda. E sim, nesse lugar, pode escrever o roteiro: e foram felizes para sempre. E nós devemos orar ao Senhor todos os dias: Senhor, eu peço ao Senhor o encerramento dessa velha história. Venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino sobre esse mundo. Vamos orar, irmãos, pedindo ao Senhor que Ele venha. Enquanto isso, que essa chama possa queimar no nosso coração. Deus abençoe a vida de vocês todos.